documentos produzidos, recebidos ou armazenados em meio digital devem ser administrados por um sistema independente de gestão arquivística de documentos. Questão certa ou errada? Questão errada. Conforme eu falei anteriormente, não é porque eu tenho os documentos arquivísticos gerados a partir de um suporte digital que eu tenho que aplicar técnicas diferentes de gestão de documentos para os mesmos. O que me importa é o assunto dos documentos, independente do suporte onde eles foram criados, onde as informações estão registradas. Então, nesse sentido, a gestão de documentos, repetindo, é a mesma para os documentos em suporte físico, no sentido de papel, fotografia, filmes, e para o meio eletrônico também. Ok? Os digitais e os digitalizados. A gestão de documentos é a mesma, independente do suporte onde as informações estão registradas. A questão está errada. A outra questão diz o seguinte: a eliminação de documentos arquivísticos digitalizados não precisa estar prevista em tabela de temporalidade. Questão certa ou errada? Questão errada. A eliminação dos documentos, ou em suporte papel, ou em suporte eletrônico, tem que estar prevista, sim, em tabela de temporalidade. A tabela tem que estar esquematizada. Ela é o registro esquemático do ciclo de vida dos documentos. Mais uma vez falando, independente do suporte onde a informação está registrada. Passando agora para as atividades de preservação e conservação de documentos. Entendam o seguinte: o termo preservar, ou seja, preservação, consiste em conservar, armazenar e restaurar documentos. Então, nesse sentido, preservação é um conceito amplo que abarca, além do armazenamento, a conservação e a restauração. Então, o termo preservação está pautado no estabelecimento de procedimentos de ordem política, administrativa e operacional. Ou seja, preservar são medidas de forma a promover a longevidade dos documentos e das informações registradas nos mesmos. São procedimentos que devem ser seguidos nesse sentido. Já a conservação, que é abarcada pela preservação, é um dos propósitos da preservação, consiste em estender a vida útil dos documentos, ou seja, dar longevidade ao documento, evitando, retardando a sua deterioração. Então, quando eu conservo, eu realizo processos, medidas, atividades que visam desacelerar, impedir o processo de degradação dos documentos. Ao passo que a restauração implica na revitalização da concepção original do documento, tentando garantir a legibilidade do mesmo. Nesse sentido, quando eu falo em restauração, entendam que, em algum momento, em algum grau, o meu documento já está deteriorado. Então, quando eu falo em restauração, são atividades inerentes à tentativa de restabelecimento da concepção original do documento. Claro que dificilmente atinge-se a plenitude, ou seja, a restauração nunca vai ser 100%, porque meu documento já deteriorou. Eu posso até me aproximar, tentar chegar ao máximo à concepção original do documento. Fazendo uma consideração em cima disso, não adianta realizar uma atividade de restauração se, após esse processo, eu não criar condições para que os documentos se conservem. Porque, senão, o mesmo agente que deteriorou o meu documento anteriormente, ensejando a restauração, vai reincidir. E aí o problema pode se agravar.
Agora vamos fazer uma questão acerca dessa definição de preservação e conservação e restauração. A diferença entre preservação e conservação está no fato de que a primeira é um conjunto de ações estabilizadoras que visam desacelerar o processo de degradação de documentos ou objetos, enquanto a segunda é um conjunto de medidas e estratégias de ordem administrativa, política e operacional. Questão certa ou errada? Questão errada. Em que sentido? Os termos, as competências estão trocadas. Nesse sentido, conservar é desacelerar o processo de degradação. E preservar são medidas e estratégias de ordem administrativa, política e operacional. As competências estão trocadas. A questão está errada. Seguindo, vamos tratar dos fatores que são prejudiciais ao papel e outros materiais também. A luz, o ar seco, a umidade. Entendam que a umidade, ela é ideal, esse parâmetro que eu vou passar para vocês agora, é o que a literatura considera. Então, trabalhem com esse intervalo. A umidade é um fator prejudicial ao papel e a outros materiais. E os parâmetros de umidade devem estar compreendidos no intervalo entre 40% e 60% da umidade relativa do ar. Então, nada, em termos de questão de prova, pode estar sendo considerado abaixo de 40% ou acima de 60%. Lembrando que para medir a umidade, nós temos um instrumento. Esse instrumento é o higrômetro. Não é hidrômetro. Hidrômetro é de água. Higro, com G, é de umidade. Então, para medir a umidade, nós utilizamos o higrômetro. Claro que para um efetivo controle, além da medição, utiliza-se um desumidificador de ambiente. A temperatura também é um fator muito forte que influencia na deterioração dos documentos. Então, os parâmetros de temperatura que a literatura traz, considerados como ideais para se conservar documentos e outros materiais, a temperatura deve ser mantida entre 20 e 25 graus Celsius. Esses são os parâmetros que devem ser obedecidos. Nada abaixo de 20, nem acima de 25. Às vezes em questões podem aparecer 20, 24, 20, 23, 21 e 24. Estando compreendido entre 20 graus Celsius e 25 graus Celsius, considerem uma afirmação correta por parte da questão. E para medir a temperatura, utilizamos um instrumento que todos temos conhecimento. É o termômetro. Aonde eu quero chegar com isso? Por que eu falei o instrumento que mede a umidade e o instrumento que mede a temperatura? Porque existe um aparelho combinado que dá uma medição mais precisa, mais adequada dos níveis de temperatura e de umidade. Ele é chamado termohigrômetro ou higrotermômetro. Qualquer um dos dois serve. Termohigrômetro ou higrotermômetro. Esse instrumento dá uma medição, como eu já falei, mais precisa, mais detalhada, mais confiável dos dois parâmetros juntos, temperatura e umidade. Poeira, gases e pragas também são fatores que contribuem para a deterioração dos documentos. Vamos a algumas questões aí, da Agência Nacional de Águas, de 2006. Fontes de iluminação, como o sol
Lâmpadas fluorescentes e incandescentes emitem radiações eletromagnéticas que agem de maneira agressiva sobre os documentos, especialmente sobre papéis, fotografias, couros, pergaminhos e tintas. Questão está correta ou errada? A questão está correta. Nesse sentido, a luz, natural ou artificial, ela é um fator prejudicial à conservação dos documentos. Se sob a forma de papéis, fotografias, tintas, aí no caso as pinturas, couros também, a exposição prolongada à luz natural ou artificial desses materiais pode prejudicar o conteúdo. A tinta solta, os documentos vão se deteriorando, vão se apagando. Então há que se fazer um controle também de luminosidade a respeito desses materiais. Por isso que às vezes quando vamos a um museu ou alguma exposição, não se pode bater foto. Não é pura e simplesmente uma possível divulgação do conteúdo ou da imagem. É porque a incidência da luz artificial, aí no caso, do flash, em cima de uma obra, pode deteriorá-la, pode ser um fator prejudicial à deterioração da mesma. Porque imagina várias pessoas jogando flash das máquinas em cima de uma obra, milhares, centenas de pessoas vendo uma mesma obra e tirando foto com o flash dela. Aquilo prejudica a conservação do material. Então a questão está correta nesse sentido. Outra questão. Ao planejar o controle de temperatura e umidade no edifício de arquivo, deve-se considerar os fatores climáticos exteriores durante as estações do ano e seus efeitos nos recintos internos, relacionando-os às características arquitetônicas da construção. Questão certa ou errada? Questão correta. Quando se tem um prédio, se constrói um edifício de arquivos, temos que considerar as condições climáticas internas e externas também, porque esses são parâmetros que podem servir de deterioração dos documentos se não estiverem sendo aplicados adequadamente. Então, a questão da temperatura e umidade, além de ser muito importante, temos que ver as estações do ano, onde pode haver baixa umidade ou muita umidade, ou numa estação chuvosa, alagamentos. Tudo isso influencia no acondicionamento, na conservação dos documentos. E tem que se olhar as características arquitetônicas da construção também, no sentido de uma melhor distribuição dos documentos em prédios de arquivo, de forma que não comprometam a estrutura do prédio. Então, a questão está correta. As condições ideais para a preservação de documentos em papel, fotografia, filmes cinematográficos e fitas magnéticas são temperatura entre 20 graus Celsius e 24 graus Celsius e taxa de umidade relativa do ar entre 30% e 40%. A questão está certa ou errada? Essa questão está errada. Onde, professor? Nem tanto pelos parâmetros de temperatura, porque eu passei para vocês 20 e 24, aí vocês podem pensar, 20 e 25. Não, entre 20 e 24 está aceitável, não pode passar de 25. O que está pautando o erro aí nessa questão é a questão da umidade, que está preconizada entre 30 e 40. 30% é um índice muito baixo de umidade relativa do ar. Como eu já falei para vocês, a umidade tem que estar compreendida entre 40% e 60%. Então, nada abaixo de 40%. A umidade muito baixa também prejudica, é fator prejudicial que colabora na deterioração do suporte.